Olá, vamos à correção de mais uma questão aqui no NEAF. E a nossa questão está lá na sua tela, diz o seguinte, ó. De acordo com a Lei 4.320, de 1964, o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. Trata-se do princípio orçamentário intitulado de A. Totalidade, B. Temporalidade, C. Periodicidade, D. Universalidade, ou a alternativa é exclusividade, hein? Você acertou se você falou que a alternativa correta aí é a alternativa... vamos ver alternativa por alternativa. Pronto, eu coloquei aqui, ó. Vamos ver. A alternativa A está errado, né? Porque diz que é o princípio da totalidade. Não, o princípio da totalidade, na verdade, ele diz outra coisa. O princípio da totalidade, ele estabelece, também chamado de princípio da unidade, ele estabelece que o orçamento é um só. Ou seja, a cada ano, a cada exercício financeiro, eu devo ter somente um orçamento em cada ente da federação, tá? Princípio da totalidade ou da unidade é a mesma coisa, um orçamento só para cada ente da federação por ano. Não tem a ver, portanto, com o enunciado, né? Que diz que o exercício financeiro deve coincidir com o ano civil. A próxima alternativa, alternativa B, temporalidade. Temporalidade também, aliás, temporalidade sequer é um princípio orçamentário, tá certo? Não existe esse princípio orçamentário da temporalidade. Só colocou aí como tentativa de confundir, né, os desavisados. Periodicidade. Opa, é esse que mais tem a ver aí com o enunciado, né? O que diz o princípio da periodicidade ou da anualidade? A mesma coisa. Ele diz que o orçamento ele deve ser aprovado de forma periódica, ele deve ser aprovado para valer por um período certo de tempo. No Brasil, esse período é anual e corresponde ao chamado exercício financeiro, que de acordo com a Lei 4.320, no Brasil o exercício financeiro deve ir de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, tá? Há países que adotam exercícios financeiros distintos. Há países em que o exercício financeiro, também chamado de ano fiscal, por exemplo, como nos Estados Unidos, começa no dia 1º de outubro de um ano e termina no dia 30 de setembro do ano seguinte. Também é um ano, mas o ano não coincide com o ano civil. No caso do Brasil, a Lei 4.320, 64, ela é expressa. Ela diz que o exercício financeiro, que é o período de validade do orçamento, tem que coincidir com o ano civil, tá? Então, de fato, o enunciado ele está mais relacionado ao princípio da periodicidade. O orçamento é feito para valer por um período de tempo, chamado de exercício financeiro, que no Brasil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, vai coincidir com o ano civil, ok? A próxima alternativa também não combina com o enunciado, né? Universalidade. Não, o princípio da universalidade ele diz outra coisa. Ele diz que o orçamento deve trazer todas as receitas e todas as despesas do período ao qual se refere. Então o orçamento não é receita de um lado e despesa do outro, né? O princípio da universalidade ele busca garantir que todas as receitas e todas as despesas do ano seguinte estejam no orçamento, tá? Professor, mas as receitas e despesas extra-orçamentárias? Olha, elas não são receitas e despesas do ponto de vista orçamentário, então, portanto, não constarão do orçamento. Quando a gente fala que todas as receitas e despesas devem constar do orçamento, nós estamos pensando do ponto de vista orçamentário, ok? Mas, de qualquer forma, não tem a ver com o enunciado que fala aí duração do exercício financeiro. E, por fim, a alternativa E fala em princípio da exclusividade, também está errado. O princípio da exclusividade, também chamado de princípio da pureza, ele diz que o orçamento somente deve trazer previsão de receitas e autorização de despesas. Não deve tratar de nenhum outro assunto, ok? Com duas exceções somente. Além da previsão de receitas e autorização de despesas, o orçamento ele pode trazer autorização para abertura de créditos suplementares e a autorização para a contratação de operações de crédito, inclusive por antecipação da receita orçamentária. Mas tirando essas duas exceções, o orçamento só deve trazer receita e despesa, e não tem nada a ver com o enunciado que fala aí da duração do exercício financeiro. Então, portanto, a alternativa correta aí é a alternativa C de casa, C de certa. As etapas da receita orçamentária seguem uma ordem sistemática, na qual se iniciam com a previsão e terminam com o recolhimento. No entanto, nem todas as receitas passam por todos os estágios, como é o caso das doações em espécie, que desconsideram a etapa. Então, está dizendo aí
qual que é a etapa pela qual as doações não passam, por exemplo, tá? Então, alternativa A do registro em caixa, B de classificação por natureza da receita, C do recolhimento, D do empenho, ou a alternativa E do lançamento, hein? Vamos ver alternativa por alternativa? Veja, se você lembrar das fases da receita pública, você já consegue eliminar 3 alternativas. Porque das que estão citadas aí, somente 2 são fases da receita pública. Lembra que tem um mnemônico para guardar as fases da receita pública? É o PLAR, PLAR, P-L-A-R, que são as iniciais de previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, se você lembrasse quais são as 4 fases da receita pública, você já conseguia eliminar 3 alternativas aí, tá certo? Então vamos ver alternativa por alternativa? Tá lá, ó. Primeiro, fala que as doações não passam pela fase do registro em caixa. Olha só, registro em caixa não é etapa da receita pública. Não faz parte do PLAR, tá certo? Que é previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então, essa daí eu já poderia eliminar de cara. Próxima. De classificação por natureza da receita. Também, classificação por natureza da receita não é etapa da receita pública. É outro assunto, é outra coisa, né? Na classificação por natureza, você vai classificar as receitas em orçamentárias ou extra-orçamentárias, de acordo com a Lei 4.320, e de acordo com o MICASP, você vai classificar por categoria econômica e por origem, por espécie, tá? No caso, não tem nada a ver aqui com as fases da receita, que é o PLAR, previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Então também é outra alternativa que eu já poderia riscar de cara. C, do recolhimento. Essa daí poderia causar alguma dúvida, né? Por quê? Porque recolhimento é uma das fases da receita pública, sim. É o R do PLAR, né? Mas não é essa a alternativa, por quê? Porque ele está falando por uma fase pela qual a doação não passaria, as doações recebidas não passariam. E o recolhimento é uma fase pela qual todas as receitas públicas passam. Por quê? O recolhimento nada mais é do que a última fase lá da receita pública, em que o dinheiro ele ingressa nos cofres públicos, em que ele entra na conta, normalmente, né, na conta única, embora em algumas situações específicas possa haver contas separadas, mas normalmente ele vai entrar na conta única do ente da federação, tá? Então, o recolhimento, toda receita passa por essa fase. Não importa a sua natureza, de onde veio, não interessa se teve que ser cobrado ou não. Então, não é essa a alternativa que nós estamos buscando, mas vezes que nós estamos buscando aquela pela qual as doações não passam. D, do empenho. Também você poderia eliminar logo de cara, por quê? Porque o empenho é uma das fases da despesa pública, uma das fases da realização da execução da despesa pública, e não da receita, ele não faz parte do PLAR. Bom, então tem que ser a última, né? Vamos ver se é mesmo? O lançamento, tá certinho, ó. Primeiro, o que é o lançamento de acordo com a Lei 4.320? O Código Tributário Nacional, hoje, ele define de uma forma diferente, tá? Lá no seu artigo 142. Mas, para nós, em orçamento público, interessa o que diz a Lei 4.320. E ela define lançamento da seguinte forma no seu artigo 53. Tá lá, ó. O lançamento da receita é o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta. E aí você vai observar, até pelo próprio conceito de lançamento, que as receitas de doações não vão passar por essa fase. Por quê? Porque no lançamento, como a própria lei diz, eu tenho um ato de cobrança, não é isso? Ó, a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, eu tenho um devedor. Inscreve o débito dessa, inscreve lá em dívida ativa para cobrança, tá? Na doação eu não tenho isso. A doação, até, né, pela natureza do instituto, ela é um ato voluntário, através do que alguém entrega algo a outra pessoa que não precisaria entregar. Ele não é devedor, porque senão não é doação. Se ele for devedor, é pagamento, tá certo? Então, não há sentido falar sem lançamento da doação. Porque, por exemplo, vamos imaginar que alguém, sei lá, morra e em seu testamento ele doe uma parte do seu patrimônio para o Estado. Não há de se falar que ele era devedor, ele tinha que ter colocado no testamento dele aquela parte lá para o Estado. Não, na verdade ele fez isso por liberalidade, tá certo? Então as fases de doação, elas não passam os recursos de doações, eles não passam pela fase de lançamento. Então é essa alternativa que deveria ter sido marcada, que corresponde aí à alternativa E.
Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser efetiva ou não efetiva. A receita orçamentária não efetiva pode ser A. Outras receitas de capital. B. Aquisição de materiais para estoque. C. Impostos e taxas. D. Contribuições de melhoria. Ou a alternativa é operações de crédito, hein? Qual dessas aí você assinalaria como uma receita orçamentária não efetiva? Vamos ver alternativa por alternativa? Vamos lá. Primeiro, antes disso, aliás, vamos lembrar o que são receitas efetivas, o que são receitas não efetivas? Vamos lá para a lousa? Vamos lembrar essa classificação da receita quanto à efetividade. Olha só. Quanto à efetividade, classificação da receita quanto à efetividade. Quanto à efetividade. Porque tem vários critérios pelos quais eu posso classificar a receita pública, né? Assim como a despesa também. Um deles é quanto à efetividade. E aí, quanto à efetividade, a receita pública ela pode ser efetiva ou não efetiva. Efetiva ou não efetiva. Qual que é a diferença entre elas? É o impacto no patrimônio líquido, ou também na chamada situação líquida, é a mesma coisa do ente público, tá? De uma forma mais simples, uma dessas receitas aqui vai de fato trazer um ganho patrimonial para o ente público. Vai enriquecê-lo, vamos dizer assim. Já a outra receita não vai trazer nenhum ganho patrimonial, porque apesar do dinheiro estar entrando, essa entrada é compensada com a assunção de uma dívida ou a entrega de um bem ou direito, tá? Então, na receita pública efetiva, nós temos o aumento da chamada situação líquida patrimonial, ou patrimônio líquido, se você preferir, tá certo? Da situação líquida patrimonial. Então o dinheiro está entrando e de fato está representando um ganho, porque o ente público não está tendo que entregar nada em troca, não está tendo que assumir uma dívida. O exemplo mais conhecido, mais simples a gente entender, a arrecadação de tributos, né? Está lá arrecadando tributo, vamos imaginar que a União esteja arrecadando um tributo federal, ela não está entregando nada em troca, ela está tendo só um ganho com aquilo, tá certo? Ou então uma doação recebida, também é um exemplo de receita efetiva. Agora, a receita não efetiva é aquela que não altera a sua arrecadação, não altera a situação líquida patrimonial. Tá? Por quê? Porque, volto a dizer, a entrada do recurso ela é compensada ou com a assunção de uma dívida ou com a entrega de um bem ou direito. Exemplo, a receita da venda de um bem. O ente público vai lá e vende um imóvel, por exemplo. É uma receita? Sim, porque está entrando dinheiro, está entrando recurso, né? Ele vai poder gastar esse recurso. Só que isso traz um ganho de fato patrimonial? Não. Na verdade, ele está trocando um imóvel por dinheiro, simplesmente. Ele não fica mais rico ao fazer isso, tá certo? O ente público não fica mais rico. É uma receita não efetiva. Outro exemplo, uma receita de empréstimo. O ente público vai lá e toma emprestado um dinheiro. É uma receita porque, de fato, há um ingresso de recursos nos cofres públicos, mas não há um ganho patrimonial. Ora, ninguém fica rico pegando empréstimo, né? Pelo contrário, né? Vai ter que pagar juros, vai ficar mais pobre. Mas o fato é que é uma receita não efetiva no caso, ok? Aí, lembrado isso, vamos voltar lá para a questão? Vamos lá. Olha só, tá lá na sua tela. Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser efetiva ou não efetiva, a receita orçamentária não efetiva pode ser. Então vamos ver alternativa por alternativa, não efetiva. Outras receitas de capital. Essa daqui é a mais chatinha das alternativas, tá?
Até porque quase nunca se fala muito dessas outras receitas aí de capital, embora aqui, né, a VUNESP tenha cobrado. E, aliás, o próprio MCASP, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, ele dá só alguns exemplos, tá? E ele só conceitua outras receitas de capital como sendo as receitas de capital que não se enquadram nas categorias anteriores. Mas aí eu coloquei para você, ó, as outras receitas de capital, via de regra, são efetivas, tá? Embora você possa ter também outras receitas de capital não efetivas, mas são exceções. Normalmente elas são efetivas. Então, de acordo com o MCASP, para quem não sabe, né, o MCASP é o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, são classificadas nesse grupo as receitas de capital que não atendem às especificações anteriores. Enquadram-se nessa classificação, por exemplo, a integralização de capital social e a remuneração de disponibilidades do Tesouro Nacional, tá? Então, outras receitas de capital, via de regra, são efetivas, então não é isso que nós estamos buscando, uma não efetiva. A alternativa B diz aquisição de materiais para estoque. Bom, aí já dá para eliminar de cara, porque a aquisição de materiais para estoque gera uma despesa e não uma receita. Então, já poderemos eliminar sem nos preocuparmos com a classificação. Impostos e taxas. Opa, as receitas de impostos e taxas, elas são receitas tributárias e elas são receitas efetivas, né? O ente público está recebendo aquele valor sem ter que entregar nenhum bem ou direito e nem está assumindo uma dívida. Então, são receitas efetivas. O mesmo vale para a alternativa D, contribuições de melhoria, porque as contribuições de melhoria também fazem parte da receita tributária e também, portanto, são receitas também efetivas. Então vamos ver se a alternativa E que é que sobrou. Operações de crédito. Opa, essa é uma receita não efetiva, tá certinho, né? Nós vimos já. Receita de operação de crédito é receita de empréstimos, ok? Então quando o ente público ele pega o empréstimo, está tendo uma receita, porque está tendo uma entrada de dinheiro, só que, no entanto, essa entrada é compensada com uma dívida que está sendo assumida pelo ente público. Então ele não fica mais rico, conforme nós já vimos, já dei um exemplo na lousa, ele não fica mais rico fazendo uma operação de crédito, tá certo? Portanto, é uma receita não efetiva, porque não aumenta, não altera a sua situação líquida patrimonial. Então, a alternativa correta aí é a alternativa E. Podem se distinguir dois tipos de restos a pagar: os processados e os não processados. São classificados como restos a pagar processados quando? Aí, A, só falta o pagamento das despesas. B, as despesas estão abaixo da receita orçamentária. C, já ocorreu a licitação da referida despesa. D, não há disponibilidade orçamentária na administração direta. Ou a alternativa é, as despesas foram empenhadas, hein? Para responder a essa pergunta, vamos rapidamente lembrarmos o que são restos a pagar, não é? Os restos a pagar, eles são valores que foram empenhados, mas não chegaram a ser pagos até o final do ano, até o final do exercício financeiro. Então aquele valor ele é inscrito em restos a pagar, ok? Porque o normal, lembra das três fases da execução da despesa? Empenho, liquidação e pagamento? O normal é que as três fases sejam feitas dentro do mesmo exercício financeiro. Isso acontece com a maioria das despesas. Então o órgão empenha, liquida e paga tudo dentro do mesmo ano. Só que pode acontecer dele fazer o empenho e não fazer o pagamento até o final do ano? Pode. Aí lembra que o empenho é um compromisso que o órgão público assume de fazer um pagamento futuro, né? Então, como ele fez esse compromisso, ele vai pagar no ano seguinte, desde que o credor, claro, cumpra a sua condição ali no acordo, né? Então, foi empenhado, mas não foi pago, isso entra na passagem do ano, de um exercício financeiro para o outro, entra como restos a pagar no ano seguinte, tá? Só que eu tenho três fases da execução da despesa: empenho, liquidação e pagamento, tá certo? Se foi empenhado, mas não foi pago, eu tenho uma fase aí no meio. Pode ter sido liquidado ou não. Vamos até na lousa, melhor para representar isso. As três fases lá da despesa são empenho, liquidação e pagamento, tá certo? São as três fases de execução. Professor, e a fixação? A fixação é uma fase anterior, né? À execução, à realização, que é a autorização orçamentária. Aqui a gente está falando de execução. E aí o que acontece? Ó, no resto a pagar, o empenho foi feito, só que não foi feito o pagamento, ok? E aí eu tenho duas situações possíveis. Pode ter sido feita a liquidação ou não.
Se não foi feita a liquidação, eu tenho um resto a pagar não processado. Agora, se foi feita a liquidação, eu tenho um resto a pagar processado. É isso, ok? Essa é a diferença. Olha só, o resto a pagar processado, já foi feito o empenho e já foi feita a liquidação. Só falta o pagamento. No ano seguinte só vai ser feito o pagamento. Já no resto a pagar não processado, antes do pagamento eu vou ter que fazer liquidação. Porque para fazer pagamento eu tenho que fazer liquidação antes, ok? Vamos voltar então lá para a nossa questão. Então tá lá, ó. São classificados como restos a pagar processados quando... Aí a alternativa correta é a alternativa A, ó. Só falta o pagamento das despesas. Sim, o resto a pagar processado só faltou o pagamento. Aí eu coloquei lá, os restos a pagar processados são valores que foram empenhados, liquidados, mas não pagos até o final do exercício. Então no ano seguinte só será feito, só falta fazer o pagamento, ok? Todas as outras aí não tem sentido, né? As despesas estão abaixo da receita orçamentária, nada a ver, não é isso o conceito de resto a pagar processado? Já ocorreu a licitação, também não tem nada a ver. Não há disponibilidade orçamentária na administração direta, nada a ver. E as despesas foram empenhadas? Ok, a despesa foi empenhada, mas depende para ser processado se foi liquidado ou não, né? E se não foi pago. Então, o que está correto mesmo é a alternativa A. O empenho, segundo as normas legais do orçamento público, é um ato de responsabilidade da autoridade competente que cria ao Estado a obrigação de pagamento. De fato, esse é o conceito de empenho pelo artigo 58 da Lei 4.320. Ele pode ser classificado como A, estimativo real e ordinário, B, global, parcial e ordinário, C, estimativo real e nominal, D, ordinário, estimativo e global, ou a alternativa é nominal, real e global. E aí a alternativa correta é a alternativa D de dado, tá? Segundo a Lei 4.320, a doutrina, o empenho ele pode ser de 3 tipos, aí está. Primeiro, o empenho ordinário, né? O empenho ordinário. O empenho ordinário é aquele quando a despesa tiver o seu valor exato, ela tem o valor exato conhecido, e vai ser pago, tem o valor exato, conhecido, cadê? E vai ser pago de uma só vez, valor exato conhecido, e será paga de uma só vez, ok? Então, no empenho ordinário tem essas duas características, se sabe o valor exato da despesa, e ela vai ser paga de uma vez só. Por que isso se chama empenho ordinário? A palavra ordinário em direito significa comum, porque a maioria das despesas são pagas dessa forma. O ente público sabe o valor exato que deve ser empenhado, que vai ser pago, e ele vai pagar de uma vez só, tá? Além disso, nós temos também o chamado empenho por estimativa. O empenho por estimativa ele é utilizado quando a despesa não tiver o seu valor exato conhecido. Então, na hora que está sendo feito o empenho, não se sabe ainda o valor exato, então vai se fazer uma estimativa. Por exemplo, vamos imaginar lá que lá no início do ano, o órgão público queira já fazer o empenho das contas de energia elétrica que ele vai pagar, para não gastar o dinheiro com outra coisa. Só que ele não sabe ainda exatamente quanto ele vai pagar cada mês, né? Então ele faz uma estimativa de quanto ele acha que ele vai pagar até o final do ano, tá? Professor, mas para pagar ele tem que saber o valor exato. Sim, na hora de pagar ele tem que saber o valor exato. Aí na fase anterior ao pagamento, que é a liquidação, aí ele vai apurar esse valor exato, tá? Mas na hora do empenho, ele ainda não sabe o valor exato, então ele faz o empenho por estimativa. E por fim, nós temos o empenho global, ou por valor global, é a mesma coisa. Que é aquele... o empenho por estimativa também é chamado empenho estimativo, tá? É a mesma coisa. O empenho global, ou por valor global, ele é usado para aquelas despesas que também têm o seu valor exato conhecido. Então, nesse aspecto, se parece com o empenho ordinário. Só que a diferença é que no empenho ordinário ia ser pago de uma vez só, né? E aqui não. Aqui vai ser pago em várias prestações. Então, por exemplo, o órgão público está comprando um imóvel e vai pagar em 60 prestações, por exemplo, tá certo? Então, no empenho global, eu sei o valor certo e vou pagar parceladamente. Então, é simples assim, ó, vai fazer empenho. Primeira pergunta, sabe o valor exato? Sim ou não? Se não souber, vai fazer o empenho estimativo. Se souber o valor exato, faz uma segunda pergunta. Vai pagar de uma vez só ou em prestações?
Se for pagar de uma vez só, é empenho ordinário. Se for pagar em prestações, é o empenho global, ok? Portanto, aí, o que fica correto aí é a alternativa D de dado. De acordo com o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a renúncia fiscal compreende, entre outros formatos, a alteração de alíquota, o subsídio, o parcelamento da dívida pública. B. A anistia, o subsídio, o crédito presumido. C. O cancelamento de débito, o parcelamento da dívida e o programa de revisão tributária. D. A anistia, a alteração da alíquota e o parcelamento da dívida pública. Ou alternativa E. A alteração de alíquota, a concessão de isenção e o financiamento parcelado, hein? Qual alternativa aí você assinalaria? A, B, C, D ou E? A renúncia fiscal compreende o que aí, entre outros formatos? Você acertou se você falou que é a alternativa B, tá certo? Olha só. Anistia, subsídio, crédito presumido. Onde que está a resposta para isso? Resposta para isso está lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 14, parágrafo 1º, que diz o seguinte, eu coloquei para você, ó. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, tá? Então a única alternativa que está de acordo com a definição, né, de renúncia de receita da Lei de Responsabilidade Fiscal é a alternativa B, que fala de anistia, subsídio e crédito presumido, entre outras figuras pelas quais a renúncia de receitas pode se apresentar, tá? Só para ficar perfeito aí, só ficou deixar claro, a banca deixar claro, que se trata aí de um benefício que corresponde a um tratamento diferenciado, tá? Por quê? A anistia geral ou subsídio ou crédito presumido em geral, que não sejam para determinados setores econômicos, não é considerado renúncia fiscal. O que caracteriza a renúncia fiscal é que eu tenho um benefício sendo dado para um grupo específico, tá? Por exemplo, né? Lembra uma época que foi dado redução de IPI para o setor automotivo? Os veículos, acho que tinha que ser novos, tinha uma série de requisitos, não pagariam IPI, o IPI era reduzido. Isso é um exemplo de renúncia fiscal, que foi específico para os veículos. Alguns anos antes também, nós tivemos a mesma coisa para produtos da linha branca, que a gente chama, que é fogões, geladeiras e por aí vai. Esses eletrodomésticos mais básicos, né? Que também houve ali a isenção ou a redução de IPI. Também foi um exemplo de renúncia de receita, porque foi dado para um setor específico, para uns produtos específicos, tá? E aí realmente a alternativa B está correta. Todas as outras alternativas têm alguma coisa estranha, né? A alternativa A, a alteração da alíquota pode ser, se for para reduzir, né, e for específico, pode ser. O subsídio também é uma das possíveis figuras. Agora, parcelamento não. No parcelamento não está como renúncia da receita. Até porque no parcelamento, o ente público não está abrindo mão de receita nenhuma. Ele está permitindo que a pessoa pague parcelado e normalmente ainda vai ter que pagar juros, tá? Então não é renúncia de receita. O cancelamento de débito, o cancelamento de débito pode ser, porque ele poderia enquadrar dentro de remissão, se for para um determinado setor específico. Parcelamento da dívida, vimos que não, e programa de revisão tributária também não. D, anistia pode ser, a alteração da alíquota pode ser, e parcelamento não. E a alternativa é, a alteração da alíquota pode ser, a concessão de isenção pode ser, e o financiamento parcelado não, tá? Então, realmente, a única alternativa correta é a alternativa B de bola. Vamos ficando por aqui. Bons estudos para você e até a próxima. Gostou do vídeo? Que bacana! Então clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário se você puder e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!